seja muito bem-vindo. Hoje, o nosso assunto é sobre um livro extremamente impressionante. Logo, leitor, aperte os cintos, porque hoje nossa viagem é por entre páginas. Para começo de conversa, vou falar um pouco sobre o contexto em que o livro foi escrito. Por exemplo, o estado de espírito que o autor estava quando escreveu o livro. Não vou deixar também de falar sobre um pouco do contexto histórico do livro também. Vou falar tudo isso e um pouco mais para você que me assiste organizar suas ideias. Para isso, vamos começar do início. O Peregrino, com o título original de The Pilgrim's Progress, escrita por John Bunyan enquanto ele estava preso por pregar sem licença na igreja anglicana. Publicado pela primeira vez em 1678, o livro é uma alegoria poderosa sobre a jornada de cristão, o personagem principal, rumo à salvação. A principal inspiração de John Bunyan para escrever O Peregrino veio de sua própria vida espiritual e das experiências que viveu durante o tempo de prisão na Inglaterra no século XVII. Interessantíssimo ressaltar que John Bunyan, o escritor, era um pregador batista não conformista. Ou seja, ele não seguia a igreja anglicana oficial. Por isso, em 1660 foi preso por pregar sem licença legal. Bunyan ficou encarcerado por aproximadamente 12 anos. Durante esse período de prisão, ele passou por uma intensa luta espiritual, com dúvidas, angústias e reflexões profundas sobre fé, salvação e pecado. Nesse meio tempo, escreveu várias obras religiosas, como O Peregrino, que curiosamente começou como um texto devocional e se transformou em uma alegoria complexa da jornada cristã. Bunyan relata no prefácio do livro que a história lhe veio como um sonho. Por isso, o livro é apresentado como uma visão sonhada do narrador. Ele dizia que a história ia se formando na sua cabeça de uma forma quase involuntária, como se Deus estivesse guiando a sua escrita. Então, chegamos à conclusão de que a principal inspiração de John Bunyan para escrever O Peregrino foi o Espírito Santo. A história acompanha cristão, um homem comum que, ao ler um livro, a Bíblia, percebe o peso do pecado nos seus ombros e decide partir da cidade da destruição rumo à cidade celestial. Ao longo do caminho, ele enfrenta obstáculos, tentações e encontros simbólicos com personagens como evangelista, esperança, vaidade, desespero e muitos outros, cada um representando uma característica da vida espiritual. A narrativa é extremamente rica em metáforas e reflexões, tornando-se uma leitura profunda tanto para crentes quanto para estudiosos da literatura. Apesar de seu contexto religioso, o livro ultrapassa fronteiras confessionais ao tratar de temas universais como fé, dúvida, perseverança, tentação e redenção. Agora, entrando mais no momento de opinião, o livro é incrivelmente maravilhoso. Ele expressa verdadeiramente como é a caminhada cristã. Esse livro consegue transmitir ensinamentos profundos sobre a fé, a salvação e a redenção de uma maneira envolvente e muito acessível a leitores de determinadas idades. Não leitores muito novos, mas leitores podendo ter um pouco mais de maturidade mental e espiritual. A história de cristão que abandona a cidade da destruição em busca da cidade celestial é uma metáfora poderosa sobre as vitórias e derrotas que todo cristão enfrenta na sua caminhada com Deus. É uma leitura que inspira, confronta e fortalece a fé, sendo muito mais que um clássico religioso. É a verdadeira jornada da alma. No livro de Salmos, no capítulo 56, versículos 3 a 4, fala: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me um simples mortal?" E no capítulo 2, versículos 8 a 9 de Isaías: "Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Para falar bem a verdade, esses dois versículos que eu selecionei quase meio que resumem o livro O Peregrino. E se você parar para perceber, parar para refletir, são versículos tão fortes. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o para enfrentar as adversidades e equipando-o para viver uma vida que agrada ao Senhor. A maior coragem se revela quando a nossa fé está em Deus e sentimos sua presença.
Porque mesmo que se levante um exército contra nós, o nosso Deus é mais forte. E é isso que se fala em O Peregrino. Um livro cheio de dor, emoção e principalmente a alegria da salvação. A alegria de ser salvo, de ser recebido pelo próprio Deus nos céus. É isso que fala, essa é a essência de O Peregrino. A fome e a necessidade de viver pela eternidade com Deus. Eu espero muito que eu tenha te convencido a ler o livro. É um livro extremamente emocionante, eu diria assim, não tenho palavras direito para descrever. É um livro que me emocionou muito, me ensinou muito. Eu espero que, se você leia, te ensine muito também, que você absorva todo esse conhecimento. Que Deus abençoe muito sua vida, que você tenha uma ótima leitura.